Me ajuda aí, Poxa, né? me ajuda aí, vamos lá, vai. Você é músico, você é baterista. Sou. Desde moleque? Desde que eu nasci. O que é legal, assim, é que você sabe a dureza da vida do músico. Né? Você viu, você me falou que deu 10 anos de aula. Isso. Você tem um instituto muito conhecido de bateria, que é Sim, Imprudente. sim. Tem o quê? 25 anos já, instituto? Desde 96, é por aí. Desde 96. É. Você conseguiu se fazer profissionalmente na música fora da música, né? Faz 10 anos que Exato. você está em outra área. Dá para viver bem sendo músico no Brasil? Continua sendo uma coisa muito difícil. Você tem 2 negócios, né? Você trabalha na Sonotec e você tem o seu instituto de bateria. Isso. Como é que é, cara? Assim, você teve uma frustração em algum momento de, pô, não dá para viver disso aqui? Falando pra galera geral de música, que é difícil, né? Eu sei. Vamos lá, vamos por partes. Eu toco bateria desde os meus 8 anos, certo? Só que chegou num certo momento da minha vida, meu pai falou assim pra mim, você precisa fazer uma faculdade. Senão você não vai tocar bateria. Falei, então tá bom, então vou fazer uma faculdade. Eu fiz Direito. Ah, você é formado em Direito? Sou. Aí eu sabia. Acabei a faculdade, falei pro meu pai, posso tocar bateria agora que eu quero ser músico. Ele falou assim, então, mas e a faculdade? Eu falei, mas acabei de fazer. Não. Você já passou no exame da Ordem dos Advogados? Eu falei, não. Ele falou, então você não é advogado. A nossa conversa era que você devia ser advogado. Aí eu fui lá, estudei, 2 meses seguidos, passei no exame da Ordem. Então eu sou advogado. Aí ele falou, agora eu posso tocar bateria? Ele falou, agora você pode. Aí eu segui minha vida como eu já vinha seguindo, que é ser músico, certo? Me mudei de Presidente Venceslau para Presidente Prudente, onde é a Sonotec, a importadora, e montei minha escola. E eu dava aula, tocava para fora, fazia gravações, Eu era um músico, a alma de músico. E eu vou falar uma coisa para você. Dá sim. A sua pergunta é se dá. Dá para viver de música, sim. Dá para ver o que você precisa ter. E aí pode acontecer alguns tropeços aí na categoria, no pessoal que lida. É o que você precisa ter responsabilidade, você precisa ter coerência, você precisa ter profissionalismo, dedicação, certo? E aí, você tendo tudo isso, seriedade no que você está fazendo, a carreira de músico, você consegue sustentar sua família. Eu fiz isso por muito tempo. Sendo músico? Sendo músico. Com instituto, com instituto, tocando na noite, fazendo uma gravação em estúdio. Eu era músico. A profissão, músico. Eu conheci a Sonotec, veio através da música. Por quê? Porque em 2005, a Sonotec começou a importar as baterias famosésimas, né? Bateria Gretsch. Que é uma das mais famosas da história. Né? 1883 ela nasceu. É bateria de 140 anos de história no mundo, certo? Muito bem. E eu já era esse cara, isso em 2005. Eu já estava com o meu instituto em Presidente Prudente e eu já era uma referência como baterista. Eu comecei a fazer a divulgação da marca. Eu fui convidado pela Sonotec, pelo diretor da empresa, o senhor Alexandre Seabra, e fui convidado a fazer a divulgação da marca. Como músico. Então, era workshops, viajando para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo, aquela coisa toda. E aos pouquinhos, eu fui auxiliando a empresa em outros vieses. Precisa fazer uma compra. Pô, chama o Norton lá. Ele vai ajudar a escolher os melhores modelos para os músicos brasileiros, as madeiras, os aros. E eu fui aos pouquinhos colocando o meu pé dentro da distribuidora. Você já tinha pensado que podia começar a trabalhar ali ou não? Não fazia parte em absoluto dos meus planos. Não fazia parte. Mas aconteceu de forma bem natural. Aí eu lembro que a primeira vez que eu me ofereci, né? Sempre assim, né? Meio mitidão. Me ofereci e falei, eu queria muito para a feira de Frankfurt, na Alemanha. Que é a, como chama? Music Messe. Que é famosona. Era a famosésima. Aí o diretor da empresa, o Alexandre, virou para mim e falou assim, eu perguntei para ele, quanto custa? Eu só quero a companhia de vocês. Falei, eu nunca tinha saído do Brasil, como é que eu faço? Você queria ir com os caras, né? Passou uns 10 dias, ele falou assim pra mim assim, Sonotec vai pagar pra você, vamos com a gente. Aí foi minha primeira feira. Eu fui pra feira de Frankfurt. Não sabia falar nada em inglês. Passei... Não falava? Nada, zero. Passei aquela vergonha, porque eles faziam reuniões lá e eu ficava olhando. E eu falava assim, eles devem estar conversando um troço bacana, né? Só que eu não sabia o que era. No ano seguinte, eu estudei 1 ano de inglês. No ano seguinte, eu já voltei falando inglês. Você aprendeu na porrada? Não, fiquei louco. Como eu era fascinado por bateria, eu fiquei fascinado por inglês. No outro ano, quando eu voltei,
eu já falava inglês. Eu já participei das reuniões. Já deu pra entender. Isso, aí depois já teve a outra feira. Aí teve a primeira de Los Angeles, a NAM, que nós vamos agora, inclusive, em abril. Aí depois teve as feiras na China. E aí, a hora que eu vi, eu estava dentro da Sonotec. Quando eu notei, eu estava dentro da Sonotec. Aí em 2011, mais ou menos, teve um divisor de águas nessa situação toda. Qual? A responsabilidade minha era muito grande, dentro da Sonotec, já estava se tornando cada vez maior. E a parte musical eu teria que largar. Você continuava dando aula ou não? Continuava tocando. Mas eu notei que não daria para fazer as duas coisas. A música, ela é uma profissão muito exigente. Ela cobra muito alto. Você falou isso para mim uma vez. Já falei. Você tem que treinar sempre, né? Estudar. Eu separava 4 horas no dia para praticar. A parte da manhã toda era tocando bateria. Tem um ditado na música que diz assim, esqueça seu instrumento por um dia, que ele te esquece por uma semana. Uhum. Até pegar de novo. É. Aí eu tive que tomar uma decisão. Quem que eu vou ser agora? Para onde eu vou? Não dá para louvar dois senhores. Não tem esse ditado? Uhum. Falei, é a Sonotec ou é a música? Aí eu fui para a Sonotec. Eu também estava encantado com toda essa possibilidade, com estudo. Falei, não, vamos ver isso aí. Aí eu parei. Mas eu parei de uma forma que eu... Você não pega uma baqueta, mas... Até os músicos brigam comigo, meus amigos, meus parceiros, meus companheiros de profissão. Brigam. Mas como você parou? Parei. Mas como você fez? Parei. Mas você tem uma bateria em casa, né? Não. Nem isso mais? Nada. Você senta numa bateria? Não. Eu fui lá e falei, eu preciso fazer dessa forma. Aí... Mas não foi meio dolorido assim? Foi. Mas mais dolorido ainda é quando eu sento num instrumento hoje. Que eu vejo que eu perdi tudo que eu aprendi. É porque você fala isso é mais dolorido. Você era de um nível muito avançado. Altíssimo, né? era um músico nível de verdade, alto o cara músico de verdade. Pra quem não conhece, né? Exatamente. Eu sabia que a partir dali era ladeira abaixo. Então você nem toca bateria de brincadeira? Não. Porque às vezes eu vou lá na escola, Instituto de Bateria Norton Vanali, tá lá os professores, me chama lá o Daniel, o Thiago, me chama lá num canto, fala, senta lá na bateria. Eu sento. Uhum. Juro pra você. Toca um pouquinho. Esse pouquinho é 30 segundos, tá? Uhum. E eu já vejo que nada acontece. Nada. Nada daquilo que eu era como músico existe mais. Enferrujou mesmo. Não, aí sabe o que eu faço? Põe as baquetinhas aqui e falo, vamos tomar um café? Senão fica triste. Tristeza. Tristeza profunda. Caramba, cara. É.